A liberação temporária do ex-presidente Lula para ir ao enterro do neto Arthur Lula da Silva, de 7 anos, que morreu de meningite meningocócica, causou diversas reações na internet. A doença é séria e existem diferentes tipos de meningite. E é sobre meningites que a gente vai conversar agora no quadro de saúde. Com a gente o infectologista do Hospital Divina Providência, Dr. Sidney Alves dos Santos. Seja bem-vindo. Boa tarde, doutor. Obrigado, boa tarde. Obrigado pelo convite. E você de casa pode participar da nossa conversa enviando dúvidas por mensagem de texto pelo WhatsApp 99588-2374. A gente também quer a sua sugestão de temas que você quer ver aqui no quadro de saúde do Conexão RS. Bom, para a gente começar, doutor Sidney, esse tipo de doença, a meningite meningocócica, é considerada uma das mais graves formas da doença. Como é que a gente pode identificar já mesmo os diferentes tipos? Qual a diferença, por exemplo, entre outros tipos? Sim. Bom, a gente pode dividir, a grosso modo, a meningite em diversos tipos. A meningite bacteriana, normalmente, é aquela que tem maior gravidade. A gente pode ter também meningites causadas por vírus e por fungos. Entre as doenças causadas, entre as meningites causadas por bactéria, a meningite meningocócica, ela tem um potencial de gravidade muito elevado, né? Embora das doenças causadas por essa bactéria, que a gente chama de meningococo, a meningite, ela, óbvio, é uma doença muito grave, tem um potencial de complicação muito elevado, mas existe uma doença que é parecida e que às vezes até cursa junto com a meningite, que chama meningococcemia, que tem uma gravidade ainda mais alta. O que é meningococcemia? É quando a bactéria, além de causar doença no sistema nervoso central, ela se espalha, vamos dizer assim, pela corrente sanguínea e acaba comprometendo o organismo como um todo. Sim. Então, os quadros de meningococcemia costumam ter uma gravidade ainda maior, um potencial de levar a pessoa à morte ainda mais elevado do que quando tem só meningite. Então, a pessoa pode ter meningite, meningococcemia e formas mistas que acabam aparecendo com as duas manifestações. Quando tem meningococcemia, a coisa realmente é mais, a situação é mais grave. Outros tipos que a gente pode identificar mais comuns, por exemplo? A gente, pensando nas doenças bacterianas, existem outras duas bactérias que são aquelas que causam, junto com o meningococo, a maioria dos casos, que então são pneumococo e uma outra bactéria chamada hemófilos. Essas três são as mais comuns. Existem outras bactérias que podem causar também, mas causam uma frequência menor de casos, né? E em crianças e em idosos ou pessoas que têm baixa imunidade, a gente tem mais frequentemente doenças por fungos e uma bactéria que se chama listéria, que também pode causar a doença, né? No caso da viral que foi citada, identificada como? Normalmente a gente, num primeiro momento, discrimina simplesmente se é bacteriana ou viral a partir de um resultado de exame de líquor, né? Que é o líquido da espinha coletado através de uma punção lombar. De acordo com as alterações que a gente encontra ali, a gente consegue dividir se é uma doença bacteriana ou viral. E a partir daí tomar as decisões relacionadas ao tratamento. Exames muito rápidos, né? Normalmente liberados em poucas horas. Além disso, tem outros exames que são feitos que demoram mais tempo, que nos permitem ter certeza de, quando é bacteriana, qual é a bactéria que está causando. Usualmente, em doenças de origem viral, a gente não faz identificação de qual é o vírus, porque normalmente são doenças mais brandas, têm comportamento mais benigno, autolimitadas, então ficam alguns dias e acabam melhorando espontaneamente e que não costumam causar complicação nenhuma. Bom, a gente tem perguntas, você pode mandar 99588-2374. O caso com o neto do ex-presidente Lula, né, gerou muita repercussão. A gente está vendo um momento muito conturbado no Brasil, onde qualquer discussão, e especialmente agora na área da saúde, se torna um embate político. A gente tem uma questão aqui da Letícia, do bairro Igara, aqui de Canoas. É verdade que em 2010 o governo Lula vetou vacina para meningite no SUS? Meu filho pode se vacinar no posto? Então vamos falar sobre a vacina de uma maneira geral, mas especificamente nesse caso que circulou, né, essas informações circularam na internet. Pensando nas doenças bacterianas, então,
e especificamente dessas 3 bactérias, que são as mais comuns, na rede pública é oferecida a vacina para as 3. Então, a criança é vacinada para hemófilo, para pneumococo e também para meningococo. A vacina, na verdade, sim, as decisões de governo sempre têm elementos envolvidos técnicos e outros elementos políticos, questões de orçamento e tal. Então, não dá para a gente fazer... assim como este presidente tomou esta decisão, outros presidentes tomaram outras, né? Sim. A gente ouviu coisas absurdas, tipo, bem feito, ou que morreu o neto para aprender o que devia ter sido feito. Então, fazendo essa ressalva, realmente, em um determinado momento, tomou-se a decisão de não expandir o acesso a vacinas que protegessem contra uma gama maior de meningococos. Então, a vacina que existe hoje na rede pública, ela protege para um dos tipos de meningococo, que é o meningococo do tipo C. A gente tem vacina também para outros tipos, então, que são 5 os mais comuns. Existe uma vacina que é com uma combinação de 4 tipos e uma outra que protege contra o outro. Não existe vacina contra todos eles juntos, né? Sim. A gente olhando, como eu disse, as decisões sempre são difíceis de ser tomadas. Meningo do tipo C, que é a vacina disponível na rede pública, protege para a maioria das doenças causadas por meningococo, porque a maioria das doenças são por meningo do tipo C, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Sim. Então, dentre as decisões que poderiam ter sido tomadas, foi tomada essa. Era melhor a gente ter uma abrangência maior, sem dúvida, mas para aquilo que é mais prevalente, mais frequente, a gente tem a vacina. Se o filho deve fazer a vacina na rede pública, sem dúvida. A única situação que a gente recomendaria não fazer é se a pessoa tem a possibilidade de fazer a vacina que protege contra mais tipos na rede privada. Mas lembrando que essa é uma vacina bem cara, né? O custo dela está lá da ordem para cada dose de 700, 800 reais, dependendo do lugar onde se pesquisa ou onde a pessoa vai fazer. Então, na rede pública, óbvio, não tem custo para se fazer, né? Bom, agora vou tentar resumir aqui, dentro do que a gente imagina numa doença, a gente viu a questão da prevenção com a vacina. Existem outras formas de se prevenir, como é o contágio com a bactéria, o vírus, enfim, cada uma. E o tratamento. Hoje a gente é uma doença realmente letal, muito perigosa, ou a possibilidade de um tratamento a partir da identificação? Sim. É uma doença, a gente pensando nas doenças virais, o tratamento a gente diz que é de suporte. Então existe um tratamento específico para as meningites de origem viral. Nas doenças de origem bacteriana, aí sim existe tratamento, o tratamento fundamentalmente é com antibióticos e também tratamento de suporte, né? Então às vezes a pessoa pode precisar ir para uma UTI, precisar de ventilação mecânica, medicamentos para melhorar a pressão, suporte para a perda de função do rim, por exemplo. Então, é evidente que existe tratamento, mas ainda com o tratamento existem pessoas que a gente, infelizmente, não vai conseguir ou salvar, ou seja, evitar que elas morram em função da doença, como aconteceu, lamentavelmente, com o neto do ex-presidente Lula, ou que vão ter algum tipo de sequela. Então, não é raro que as pessoas que tenham meningite tenham algum tipo de perda de visão, ou perda auditiva, ou algum comprometimento cognitivo. Então, mesmo a gente tendo tratamento, são doenças que têm um grau, claro que sem tratar, é evidente, a situação é muito pior. Sim. Mas mesmo com tratamento a gente tem risco de complicações graves e mesmo de morte. Por isso é tão importante a questão da prevenção e das vacinas, né? Sim. Então seguir o calendário de vacinação recomendado e naquelas pessoas que têm condições de fazer essa vacina que oferece a proteção para mais tipos de meningococo, isso seria desejável também. Em pessoas que tiveram, isso é uma situação bem específica, né? Mas para pessoas que tiveram contato com alguém que estava com meningite, né? Especialmente os contatos domiciliares, pessoas que moram junto e mais ainda aquelas que, por exemplo, dormem no mesmo quarto. No momento em que é feito o diagnóstico da pessoa doente, ela pode precisar tomar uma medicação para evitar de aparecer a doença também. Porque é uma doença que, além de todas as complicações que a gente está falando, pode acontecer em surtos, ou seja, acontecer vários casos ao mesmo tempo, né? Então, tem também essa questão da medicação para pessoas que tiveram contato próximo
de pessoas que estavam doentes, que foram recentemente diagnosticadas. Essa vulnerabilidade, ela é para qualquer idade, qualquer tipo de pessoa? Ela ataca mais crianças? Enfim. Na verdade, meningite pode acontecer em qualquer idade. Crianças e idosos têm um risco maior, né? Então a gente também deve ter mais atenção nessas faixas etárias. E um outro complicador disso é o fato de que nessas faixas etárias, a apresentação clínica ela pode não ser tão característica, né? Normalmente quando a gente ouve falar em meningite, a gente pensa que a pessoa está com dor de cabeça, com febre, rigidez de nuca. Em crianças e idosos, esses sintomas podem não ser tão claros e aí precisa da pessoa que está atendendo ter um alto grau de suspeição, né? Sim. Bom, doutor, a gente está encerrando, já agradecendo a sua presença. Tem mais uma pergunta na tela? Então vamos para a tela antes da gente encerrar, porque eu depois quero chegar com dicas e orientações. Quem já fez vacina para meningite C, pode fazer a vacina mais completa? Pode fazer, não tem problema. E a outra, não perguntaram, mas uma outra coisa é que se a pessoa perdeu a data, né, de fazer reforço, Sim. No momento em que isso for lembrado, vai e faz o reforço. Quem não lembra que fez, isso é comum, o pessoal perde a carteira de vacinação, enfim. Pode fazer, quando lembrar, completa o esquema que já tinha sido começado, não precisa começar tudo de novo. Mas, reforçando, quem fez a vacina uma dose ou duas e quer complementar, né, a sua proteção, pode também, não tem problema. Anderson de Novo Hamburgo, seja bem-vindo, Anderson. Pessoas que já tiveram meningite podem doar sangue? Sim, não interfere em nada disso, porque é uma doença que na medida que ela se resolver, não deixa nada de... pode deixar sequelas pelo que ela atacou no organismo, mas a bactéria, uma vez que é eliminada, é eliminada. Perfeito. A pessoa não tem contraindicação. Já agradecendo ao Dr. Sidney e a todos também do Hospital Divina Providência, que sempre nos ajudam e nos atendem. Dicas e orientações básicas para quem está em casa agora vendo, se assustou obviamente com o caso. Sim. A gente teve surtos no passado, mais expressivos. Hoje, qual a principal dica que o senhor dá? A gente teve no Brasil, agora, recentemente, em Santa Maria, o maior surto de toxoplasmose que já foi notificado no mundo, né? E a gente teve, lamentavelmente, no Brasil também, e na década de 70, o maior surto de meningococo que já foi relatado. Então, realmente, isso revela um pouco aquilo que o país prioriza em relação à saúde da sua população. Sim. Mas, fundamentalmente, vacinação. Nas pessoas que estão doentes, evitar o contato, não tem por que se expor desnecessariamente ao risco. E aquilo que a gente sempre reforça, né, em relação a medidas de saúde, bons hábitos de higiene, cuidar com a alimentação, porque, por exemplo, tem muitos tipos de vírus que são transmitidos pela alimentação. E a gente chama de toalete respiratória, né, porque meningococo, por exemplo, é transmitido por via respiratória. Então, se está tossindo e coisa lá, cuidar, usar um lenço, não botar nas mãos, lavar as mãos com frequência, o uso de álcool gel e medidas assim. Perfeito. Dr. Sidney, mais uma vez, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo e até um próximo encontro. Obrigado pelo convite.